Om. Vamos falar sobre o Bhagavad Gita. O que significa Bhagavad Gita? Gita significa foi cantado ou cantada. Quem cantou? Bhagavatena Gita. Bhagavan cantou. Quem é o Bhagavan? Sri Krishna era uma encarnação de Deus. E ele cantou. Cantou significa conversou. O Bhagavad Gita é um diálogo entre o ser humano e Deus Supremo. O Deus Supremo era Krishna e o ser humano era Arjuna. O método dialógico é a melhor maneira de transmitir o conhecimento espiritual. O Arjuna era o comandante em chefe de um enorme exército de Pandavas. Ele era Pandava. Os inimigos eram os Kauravas. A mesma família se ramificou em duas partes e ficou lutando. Em Kurukshetra, o lugar que existe até hoje, a guerra aconteceu no dia 22 de novembro de 3067 a.C. Essa data foi descoberta e decidida usando tecnologia por cientistas. Agora é certo que naquele dia 22 de novembro de 3067 a.C., a guerra aconteceu ou foi iniciado e naquele dia mesmo o Bhagavad Gita foi cantado ou cantada. O converso entre Bhagavan Sri Krishna e Arjuna aconteceu naquele dia, mais ou menos por 1 hora. O Bhagavad Gita tem 700 versos. O que é um verso? O verso é um shloka. Shloka tem 2 linhas. Om Sthita Pragyasya Ka Bhasha Samadhistasya Keshava. Isso é uma linha. Sthitadhi Kim Prabhasheta Kimasita Vrajeta Kim. Essa é uma outra linha. Cada verso, o shloka, tem 2 linhas. Assim, 700 versos. O primeiro capítulo do Bhagavad Gita é uma introdução. Neste capítulo, nós vamos ver como o comandante ficou triste porque ele precisava lutar com os amigos e a família mesma. Ele falou, por que precisamos lutar com essa família mesma? Eu vou fugir. Quando ele pensou assim, veio Bhagavan Sri Krishna para o socorro. Como chegou aí? Sri Krishna aceitou ser um cocheiro do Arjuna. Cocheiro. O Arjuna era comandante e Bhagavan Sri Krishna era um cocheiro. No primeiro capítulo, o Bhagavad Gita mostra para o ser humano como nós agimos quando temos problemas. Quando nós temos problemas, nós devemos enfrentar, mas geralmente nós fugimos. Isto não é correto. Por isto, Bhagavan Sri Krishna começa a falar para o Arjuna, o ser humano, o que devemos fazer neste mundo para sobreviver, para alcançar Deus, que é a nossa meta e tudo. No capítulo 2, Bhagavan Sri Krishna fala sobre o Atman. O que é o Atman? Eu sou divino. Eu sou o Atman infinito. Eu não tenho morte. Eu não tenho sofrimento. Eu não tenho nascimento. Eu não tenho nada. Eu sou infinito. Essa coisa nós devemos lembrar. Isto Bhagavan Sri Krishna falou para o Arjuna no primeiro momento. Ele falou, oh Arjuna, você não é este corpo. O corpo fica mudando. Você é divino. Depois, se o Arjuna pensasse que ele é o corpo mesmo,
também não precisa chorar, porque o corpo fica mudando. Como nós mudamos ou trocamos nossas roupas, o corpo também fica mudando. Arjuna perguntou para o Bhagavan Shri Krishna quem é um homem perfeito. No capítulo 2, Bhagavan Shri Krishna explicou para o Arjuna que significa um ser humano perfeito. Ele falou que aquela pessoa que tem concentração, que é calmo, que trabalha bem, essa pessoa é homem perfeito. Sthita prajna. Prajahati yada kaman sarvan parthamanogatan atmani eva atmana tushtaha sthita prajna taduchyate. Aquela pessoa cuja mente não é controlada por desejos, é autocontrolada, que não fica perturbada com problemas, não fica muito feliz quando algo bom acontecer, que é calmo, bem controlada. Essa pessoa é Sthita Prajna. Essa pessoa é a melhor pessoa. Depois, no capítulo 3, Arjuna quis saber como alcançar aquele estado do ser humano perfeito. Bhagavan Shri Krishna falou, tem duas ruas ou caminhos. Para você que está neste estado de vida, trabalho é o melhor caminho. Todos devemos trabalhar. Mas como trabalhar? Sem apego pelos resultados. Se eu for para o aeroporto, eu devo dirigir meu carro perfeitamente nas ruas e vou chegar no aeroporto. Isto que Bhagavan Shri Krishna fala. Faça o dever, trabalha bem e você vai chegar naquele ponto. Então, não devemos nos preocuparmos com o resultado. Depois, devemos trabalhar com concentração. Terceiro, se nós temos fé, shraddha em Deus, nós podemos oferecer nossos trabalhos nos pés de lótus de Deus. Significa que nós não precisamos ter apego pelos resultados. Isto que Bhagavan Shri Krishna ensina. No capítulo 4 também Krishna fala sobre o karma, o trabalho, como devemos trabalhar. Nós não precisamos mudar de nada, somente devemos continuar o nosso trabalho pensando em Deus ou fazendo trabalho sem apego pelos resultados e com concentração. Faz com concentração, trabalha com concentração, sem apego pelos resultados. Faz como um trabalho universal. O que significa isto? Krishna dá um exemplo de um ciclo cósmico que está acontecendo neste mundo. A chuva vem, as plantas dão comida, nós comemos, temos energia, trabalhamos, isso continua sempre. Será que o sol pergunta, eu dei tanto, você não deu para mim? Nada. Assim devemos trabalhar. Se nós não podemos trabalhar assim, nós ficamos autocêntricos e vamos sofrer. Devemos ser universais. Nós verdadeiramente somos Atman universal e assim temos que sobreviver. Capítulo 5 continua nesse assunto e capítulo 6 fala sobre a meditação. Como sentar para a meditação. Como meditar, Krishna ensina para o Arjuna. Uma ideia importante deste Bhagavad Gita é Krishna nunca fala que nós devemos concentrar nele ou em Deus com forma ou Deus sem forma, nada disso. Ele fala, concentra e medita. Capítulo 7 até 12 fala sobre Deus mesmo. Quem é Deus? Como é Ele? O que Ele faz? Como Ele suporta este universo? Tudo isso até capítulo 12. Capítulo 12 fala sobre o Bhakti, devoção. Como vamos ter devoção para Deus? Capítulo 13 fala sobre 3 gunas. E até o capítulo 18, Krishna fala sobre a filosofia. Ouvindo tudo isso, Arjuna fica tremendo. Krishna também mostra
a forma universal dele, significa forma de Deus. Capítulo 11 é essa Vishvarupa Darshana Yoga. Vishvarupa significa a forma universal de Deus. Arjuna vê que tudo está acontecendo nesta forma. Os jivas, os seres humanos, os corpos estão saindo, chegando novamente, o universo está acabando, novo universo está chegando. Tudo Arjuna vê e entende que ele está conversando com Deus mesmo. Ele entrega-se nos pés de Krishna. Krishna depois fala o que eu falei até agora. Se você entender bem, você continua seu dever. O que trabalho você tem neste mundo, você deve fazer. Não tem que fugir. Isso é seu dever. Então, Arjuna entrega nos pés de Krishna e fala: Karishye vachanam tava. Eu vou fazer o que Bhagavan falou para mim. E depois, 18 dias de guerra, e os Pandavas, comandante era Arjuna, venceram. Isto é a história do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é universal, porque Bhagavad Gita não fala sobre nenhuma religião ou nenhum caminho particular. Fala sobre o ser humano e como o ser humano, fazendo bhakti ou devoção, karma ou trabalho sem autocentrismo, jnana ou conhecimento, ou yoga, pode alcançar o Ser Supremo ou seu verdadeiro ser. Isto que o Bhagavad Gita nos ensina. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat.